Oi, meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha. Hoje eu vou bater um papo com a Tatiane, que já tinha fortes vínculos aqui com a Alemanha por conta das suas origens, por conta da sua família, e depois que ela arrumou um namorado alemão, ficou ainda mais motivada a se mudar para cá. Por outro lado, uma grande preocupação da Tati era em relação à sua profissão. Ela precisou descobrir aí como fazer para continuar essa carreira de veterinária aqui na Alemanha. Então hoje ela vai contar pra gente um pouquinho desse processo de colocação no mercado de trabalho e esclarecer algumas dúvidas sobre validação de diploma desta profissão. Vamos lá? Sim. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente falar sobre carreira aqui na Alemanha. Um quadro aqui no canal no YouTube, onde eu trago profissionais brasileiros para falarem sobre as suas profissões na Alemanha. Hoje nós estamos aqui com a Tatiane, que é veterinária, e vai contar um pouquinho para a gente sobre como que foi a colocação dela no mercado de trabalho. Então, para a gente começar, Tati, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Fala um pouquinho de onde você é, onde você estudou, há quanto tempo você está na Alemanha. Conte pra gente. Oi, gente. Oi, Clarissa. Obrigada pelo convite. Meu nome é Tatiane, eu sou veterinária formada no Brasil. Eu me formei na USP em 2018 e eu moro na Alemanha faz 2 anos e trabalho como veterinária aqui também. Eu trabalho na região de Baden-Württemberg, mais precisamente ali na região de Stuttgart, de Stuttgart. Entendi. E o que que você veio fazer na Alemanha, assim? Por que que você decidiu escolher? Por que que você escolheu este país, não é mesmo? O que que te trouxe para cá? Eu estudei num colégio alemão quando eu era bem pequenininha, e aí eu acabei vindo para a Alemanha já 2 vezes antes. Eu me apaixonei pelo país, eu gostei muito de como era a vida aqui, e aí o destino ainda botou um namorado alemão na minha vida, Ah! agora quase marido. E aí eu falei assim, vou tentar. Eu fiquei com muito medo no começo por causa da língua, né? Porque eu estudei no colégio alemão quando eu era bem pequena, mas por 13, 12 anos, assim, eu não tinha mais ouvido o alemão nem praticado, então eu tive que meio que reiniciar os estudos mesmo, e nessa parte eu fiquei bastante insegura, né, da língua. Mas deu certo. Mas você começou a estudar alemão quando ainda estava no Brasil, assim? Eu tô pensando em ir para a Alemanha, vou começar a estudar, ou você deixou para estudar aqui? Não, eu comecei a estudar no Brasil, mas eu também não tive muito tempo. Eu decidi que eu viria para a Alemanha era janeiro, e maio eu já estava na Alemanha. Então, Foi muito veloz esse negócio. foi assim para descobrir o caminho de visto, trabalho, permissões de trabalho, toda essa burocracia alemã, né? E mais a língua, eu tive ali de janeiro a maio. Foi correria, mas deu tudo certo. E como que foi essa questão de visto, assim? Tu pegou um visto de trabalho? Foi fácil, foi difícil achar informação? O visto foi bem complicado, foi uma das coisas mais complicadas, inclusive, porque eu não tenho família europeia, então eu não tenho passaporte europeu, eu não tenho nada. E eu também não queria me casar, né, só para poder vir, porque a gente ainda estava no começo da relação. Então eu procurei muito, e o visto de trabalho, quando você é veterinário, não funciona, porque a nossa profissão é uma profissão regulamentada e por isso tem um monte de outras burocracias atreladas. Então eu não posso simplesmente falar, eu vou ter um visto de trabalho e assim funciona, né? Tem várias permissões do governo, inclusive, e da agência de trabalho que precisam entrar em vigor primeiro, antes de eu poder ser selecionada para um trabalho, por exemplo. Eu vim com o visto de procura de trabalho e Olha, eu só pude vir porque eu conversei com o governo da região onde eu vinha, mandei toda a minha documentação e eles me mandaram uma carta falando que caso eu viesse, caso eu conseguisse um trabalho, eu teria a permissão de trabalho relacionada à minha profissão. e Então, nossa, mas vários de CIS aí no meio, hein? sim, porque eles também não podem me dar um documento falando que eu vou conseguir, porque eles também não sabem se eu vou para a Alemanha ou não, né? Se vai dar certo com o visto. Então, o pessoal na Alemanha também, eles emitem muitas declarações, como você já sabe, mas sempre ali com um certo cuidado, do tipo, se essa menina não vir, eu tô aqui emitindo que ela vai poder trabalhar, e aí, né? E esse Então, visto, você pode ficar 6 meses procurando emprego? Eu não estou você muito pode escolher familiarizada. Ah, tá. de 3 a 6 meses. E aí você tem esse período ou para fazer a regulamentação da sua profissão e para procurar emprego ou não? Não, você tem que fazer só para procurar emprego.
Só procurar emprego, é o visto de procura de trabalho. Aí, inclusive, se você começar a trabalhar, você tem que mudar. Aí você não pode mais ter o visto de procura de trabalho, você tem que avisar diretamente, né, no escritório da cidade de estrangeiros que você encontrou o trabalho. E aí o seu visto meio que cai fora, e aí você recebe a permissão de residência. Então, o visto ele é emitido no país que você está saindo, e para você poder ficar na Alemanha, você precisa da permissão de residência, Uhum. que no meu E caso aí, é atrelado ao trabalho. entendi. Mas aí, por exemplo, para o visto de trabalho, é especificamente atrelado à profissão que você já tem no Brasil, ou você poderia conseguir qualquer outro trabalho? Não, eu sou apenas autorizada a exercer a profissão que eu estudei no Brasil. Hum. Inclusive, por exemplo, assim, né, tem enfermeiro veterinário, já não poderia, porque aqui existe um treinamento, né, um Ausbildung, para quem é Como enfermeiro tudo na veterinário, Alemanha tem tudo. Ausbildung. E a medicina veterinária, ela é um estudo, ela é um Studium, né? Ela não é um Ausbildung, e por isso são profissões, então, diferentes. E sendo veterinário, eu não posso aplicar para uma profissão que não seja a que eu estudei, mesmo que seja, né, mesmo como eles falam, um nível abaixo, não digo abaixo no sentido de desmerecimento, mas na escala que eles têm mesmo de formação de profissionais. Uhum, entendi. Então você foi atrás desse visto, aí você conseguiu o visto, veio para a Alemanha, para a região diretamente de Stuttgart. E aí, tu primeiro focou no idioma, ou como tu tinha essa questão do tempo para conseguir um trabalho, tu já foi direto atrás disso? Como que foram assim os primeiros passos? Olha, como é que eu vou te falar? Eu nasci e sentei no formigueiro, porque comigo tudo vai muito Comigo vai muito rápido. Então, quando eu estava no Brasil, eu já contatei alguns lugares que eu gostaria de trabalhar aqui na Alemanha. Já mandei Bewerbung, né? Já mandei aplicação de trabalho, assim, uma carta com o meu CV, com as minhas motivações, explicando quem eu era e já marcando o dia para ir lá ter entrevista. Mesmo quando eu Uhum. não sabia se eu ia ter o visto para ir ou não. Era Mas tipo, tá era certo, fevereiro. Era iniciativa, fevereiro, eu já tinha entrevista marcada para julho. tá certo, iniciativa é tudo, ainda mais nesse processo de busca por emprego. Então, eu já tinha na minha mente os lugares que eu gostaria de trabalhar e eu queria vir para fazer uma coisa muito específica, que é como se fosse a residência no Brasil, mas na Alemanha ela é chamada de internship. Uhum. E só hospitais muito grandes oferecem esse programa. E na região onde eu estou, eu teria assim duas possibilidades para fazer o que eu queria. Então, eu estava muito assim, vamos fazer. No Focada. começo, eu queria fazer até um estágio no lugar porque eu não confiava muito em mim. Então, antes de eu fazer esse programa que eu queria, eu pensei em fazer um estágio, mas é porque eu não confiava assim no meu alemão. Acontece que deu tudo errado com o estágio no fim e eu consegui o emprego aonde eu queria. Então, eu pude começar direto. Então, eu cheguei aqui no fim de maio e em julho eu já estava no emprego. E aonde que tu procurou essas informações? Assim, como que foi para achar essas informações, por exemplo, Nossa, sobre a diferença, né, do internship? Porque a tradução de internship, na verdade, seria um estágio, né? Então, o para você estágio, entender qual que exatamente. é a diferença do estágio para esse internship que você queria fazer, para achar esses hospitais onde você queria estudar, aonde que tu procurou e como que foi isso? Nossa, eu fiz tudo isso quando eu estava no Brasil. Eu, eu procuro, eu sou a rata do Google e eu procuro muito. Eu queria fazer a residência e aí eu fui no Colégio Europeu de Medicina Veterinária, no site deles, e eles oferecem os programas de residência. E aí lá tá escrito que a ponte para o programa de residência é o internship. E aí no começo eu pensei exatamente como você, o internship é só um estágio. Aí depois eu vi que tinha que ser um internship certificado, de locais certificados. E aí eu comecei a mandar e-mail para todas as clínicas veterinárias da região aonde eu ia. Tipo, todas, eu mandei mais de, sei lá, 30 e-mails. E as clínicas pequenas falam assim: olha, eu sou uma clínica de bairro, eu não ofereço internship. Olha, eu não ofereço. Aí eu comecei a ver que não era todo lugar que oferecia internship. Eu me perguntava por quê. Uhum. Aí fui pesquisando, conversei também, mandei e-mail para o Colégio Europeu de Medicina Veterinária. Aí eu recebi a explicação, eu vi lá online, e aí eu descobri que então só hospitais grandes ofereciam. Comecei a procurar então por hospitais grandes, descobri a diferença, né? Porque uma clínica de bairro chama Praxis e Uhum. um hospital chama Tia Clinic. Então eu Uhum. vi ali a diferença. Comecei a procurar então por Tia Clinic na região onde eu estava.
E aí eu entrava no site, via lá a oferta de emprego no site deles mesmo. E aí eu via se tinha internship listado ou não. Mesmo se não tivesse, eu mandava. Que eu queria fazer. E essa comunicação toda tu já fazia em alemão? Tu mandava os e-mails em alemão ou tu mandava em inglês? Eu mandava em alemão. Porque aqui, para você trabalhar como veterinário, você precisa ter pelo menos o B2. E Uhum, se você não mandar a sua carta, seu e-mail em alemão, eles já começam a suspeitar um pouco. Ah, se você pode falar B2, por que que você não me escreve em alemão? uhum. E você já Né? tinha o B2 quando estava planejando a mudança? Eu, eu tava cursando ainda, eu tava ainda um pouco enrolada, eu tava lembrando ainda as coisas que eu aprendi quando eu era pequena, mas eu tive a sorte de, assim, eu colocava muita coisa no Google para traduzir, e aí eu mesma tentava dar uma corrigida ali na formação de frase que eu achava, pedi ajuda para minha professora também algumas vezes, e Hum. pro meu namorado na época, né? Eu falei, amigo, você quer que eu vá para aí? Você dá uma mãozinha aqui. Se movimenta, então, né? Tá certo. E aí, como que ficou a questão, então, de reconhecimento de profissão ou validação de diploma, né? Porque você disse que só pode atuar na sua área, a profissão é uma profissão regulamentada aqui na Alemanha, tu já veio com a entrevista meio que marcada, e aí tu pode começar a trabalhar sem ter esse processo, por exemplo, da validação do diploma antes, ou como que funciona isso aí? Na região onde eu estou, de Baden-Württemberg, eu posso trabalhar por 4 anos com uma permissão de trabalho, sem ter a validação do diploma. E isso só acontece se o governo da região onde você está avaliar toda a sua documentação. E quando eu falo toda a documentação, é toda a documentação. É muito papel, na Alemanha é tudo muito. Tudo que você fez na sua vida profissional, tudo que você estudou, eles avaliam. E aí eles falam assim: olha, tudo bem, acho que dá, você está preparada, então a gente vai emitir para você uma permissão de trabalho, uma permissão que regulamenta a minha profissão. Então, uma permissão para eu exercer a veterinária. Uhum. Uma vez que eu tive essa permissão, eu tenho que me direcionar para a agência de trabalho, como todos os trabalhadores da Alemanha, e eles vão olhar o meu contrato de trabalho, todas as coisas que regulamentam o trabalho em si, então férias, salário, para ver se está tudo dentro das leis alemãs, e vão me dar então uma profissão para o trabalho, para esse trabalho específico. A minha permissão de veterinária também é para o trabalho específico, ou seja, assim que eu mudo de trabalho, eu preciso emitir uma nova autorização de trabalho. Burocracia a gente vê por aqui, né, pessoal? É, e aí, tendo essas duas permissões, eu posso começar a trabalhar. Aí também, assim, né, nos detalhes, tem seguro de aposentadoria que eu não faço a aposentadoria normal, eu, como veterinária, sou obrigada a entrar numa outra escola, ali numa outra direção. E também, se eu mudo de trabalho, eu preciso comunicar eles, enfim. Tem um monte de documentações, como é uma profissão regulamentada, que são específicos da profissão. E tem que fazer tudo isso. Quem fez, digamos, a avaliação desses documentos para a emissão da permissão de trabalho é, por exemplo, o Ministério do Trabalho, lá, o SAMI, ou é um órgão específico, digamos, um conselho regulador da veterinária aqui na Alemanha? Como que é isso? Olha, eu nunca tive nada a ver com o ZAB. Eu achei o ZAB na hora que eu ia vir para a Alemanha, contatei eles e eles, tipo, não tenho nada a ver com você. Você tem uma profissão regulamentada, você tem que falar com o governo, você tem que falar com outra galera, não é? O ZAB não influencia em nada, pelo menos na minha época, eles falaram, não faço ideia, boa sorte. Isso foi uma coisa muito difícil, e porque assim, eu tinha pouco contato, né, com o pessoal, eu comecei a achar gente no Facebook que era veterinário e morava na Alemanha, e eu não tô brincando, tudo que eu vi que era impossível, que todo mundo tinha tentado, ninguém tinha conseguido, que é impossível ser veterinário brasileiro na Alemanha, que eu devia desistir já, ou que eu devia casar e limpar a casa, ou fazer unha, não sei. Foi muito devastador, assim mesmo, eu fiquei bem tocada, e só que eu sou muito teimosa também, e falei, não, tem um jeito, vai ter um jeito sim. Ninguém conseguiu até que um consiga, entendeu? É pra tudo é assim, na vida, é Sim. pra tudo. Ninguém conseguiu até que alguém foi lá, não sei, viu alguma coisa diferente e conseguiu fazer, então pronto. E aí eu comecei a entrar em contato mesmo com o governo da região para descobrir, para ter mais informação. O consulado do Brasil não tem informação nenhuma, o consulado da Alemanha no Brasil. Contatei muito eles, o pessoal é muito
Eles são meio, não é problema meu, assim, né? Eles são totalmente assim, você quer fazer sua vida na Alemanha, amiga? Então tá bom. Então entra na fila que tem mais 500 ali na sua frente pra hoje. Então foi meio complicado. Aí eu acabei descobrindo ali pelo governo que é o governo que regulamenta, eles têm parceria, então, com a universidade que atende às regiões. Então, no meu caso, a região de Baden-Württemberg e de Bayern, por exemplo, a universidade que atende é a Universidade de Munique. Né? Vale lembrar que na Alemanha a gente só tem 5 universidades de veterinária, então as regiões são atribuídas a essas universidades. Eu não sabia disso. Sim. Interessante. Então, por exemplo, faria sentido entrar em contato, por exemplo, com uma universidade, e daí eles poderiam fazer um direcionamento, prestariam um suporte, ou tem que ser diretamente com o governo? Não. Assim? É com o governo. A universidade, primeiro que você não vai achar com quem você deve falar na universidade, porque o contato da pessoa específica você só recebe do governo depois. Então você tem que se direcionar ao governo da região onde você está, possivelmente já com uma declaração do lugar onde você quer trabalhar, falando assim, olha, se ela conseguir ali o trabalho, a gente quer contratar ela. Isso seria o melhor, assim. Você se candidata para um trabalho ali, para um lugar que você viu, aí você pede uma declaração falando assim, olha, se ela conseguir a permissão de trabalho, ela vai trabalhar aqui. Aí você vai pro governo da região e fala assim, olha, aquele cara quer me contratar, mas eu preciso da minha permissão de trabalho de veterinária. Aí ele vai falar assim, tá bom, então eu vou te dar. Aí você vai pra agência de trabalho e fala assim, olha, aquele cara quer me contratar e o governo me deu uma permissão para ser veterinária. Agora eu preciso da permissão do trabalho. Aí a agência vai falar, então tá bom, então aqui tá a sua permissão. Aí você volta pro seu empregador e fala, olha, agora eu tô com tudo aqui. Aí ele vai falar assim, mas você, cadê a sua documentação que você pode ficar aqui na Alemanha? Que tem que estar atrelada ao trabalho. Então eu vou te dar essa declaração aqui, esse contrato aqui, você vai lá no escritório de estrangeiro. Aí vai no escritório de estrangeiro e fala, olha, eu tenho a permissão de trabalho, a permissão para ser veterinário, o contrato de trabalho. Então, por isso, eu vou mudar o meu visto para uma permissão de residência atrelada ao meu trabalho. Aí a agência fala, tá bom, então vamos fazer. Aí você pode começar a trabalhar. A gente escuta essas coisas e parece uma piada, né? Porque é um absurdo, né? Mas como que foi a aceitação disso, assim? Porque eu tenho essa impressão de que na Alemanha é tudo muito pela segurança, né? Então a coisa que é um pouco, que parece um pouquinho mais complicada, que parece um pouquinho que tem uma chance assim de dar errado, eu tenho a impressão que as pessoas elas são meio relutantes. Então, como que foi, por exemplo, para o empregador, né, emitir uma declaração e daí esperar? Porque é uma declaração, na verdade, que eles têm intenção de te contratar, mas que não existe garantia nenhuma que você realmente vai trabalhar lá, né? Então, como que era a Sim. reação das pessoas? Assim, era uma coisa normalizada, era uma coisa tranquila, ou tinha uma estranheza, assim, as pessoas diziam, nossa, mas isso aí você não vai conseguir, ou isso aí tá muito, essa história tá muito mal contada, assim, alguma coisa nesse sentido. Aqui na Alemanha tem muito veterinário de outros países. Ah, Então, eles sabem que tem uma certa burocracia envolvida. Muitas clínicas, eles sabem que tem a burocracia, mas assim, eles não têm nem saco para lidar com isso. Então, eles falam assim: e a sua documentação? Tá indo? Vai dar? Aí você fala: vai dar, eu tô com tudo aqui, ó, vai dar certo. Então, tá bom. O que eu sempre fazia é que no Brasil a gente tenta explicar muito e gira em círculo na explicação, sabe? Porque você quer dar todos os detalhes. A Alemanha ninguém liga. O que eles ligam é o começo e o final. Então, o que que eu tô fazendo e o que que vai dar e o que eles precisam saber. Então, eu era bem direta. Eu falava assim, olha, você me dá, por favor, essa declaração para eu poder ir lá no governo e pedir isso daqui que é o que eu preciso? Obrigada. entendi. Você não abria muito para discussão, assim. Não, porque se você começar a falar, eu preciso disso para ir lá e depois pegar outro e ir no outro lugar, aí eles vão falar, olha, não sei o que você tá querendo, tá esquisito, você é esquisita, deixa pra lá. Então eu só falava assim, olha, eu preciso disso pra isso. Pode ser? É importante, senão não rola. Ah, é importante, tá bom, então eu vou dar. Foi assim que eu sempre fiz. Assim, alemão é direto, você tem que ser direto também. Claro, claro. É, né, mas é que é muito interessante assim, até porque tu mencionou que só tinham 2 hospitais, né, que ofereciam ali o internship, então tinha que dar certo, né, naquele lugar.
É interessante isso, assim. E aí, como que foi a questão do idioma, né? Foi muito difícil para fazer tudo isso? Ao longo desse processo, você se sentiu um pouco mais segura no teu idioma? Era tudo muito complicado? Como que foi, assim? Eu tinha imaginado um bicho de nem 7, era 10 cabeças, assim, que eu achei que ia ser, meu Deus do céu, medicina em alemão, nossa, pelo amor de Deus. Mas tem muita palavra que vem do latim, então, assim, o que eu sempre digo é que os termos científicos, os termos que a gente usa, assim, mesmo na medicina, meu, eles são quase os mesmos. Ah, que bom! O que muda é que em português a gente põe um A no fim e em alemão um E. E é isso. E se você falar com A, também todo mundo entende. Então, os termos em si não eram difíceis. Para mim, o que ficou mais difícil era entender, às vezes, o sotaque, né? Porque eu tô nessa região aqui, onde o pessoal fala também com muito sotaque, ali no Schwäbisch, né? Uhum. E também quando o pessoal falava no vocabulário do dia a dia. Então, por exemplo, se eles vão falar, tá vomitando, o animal tá vomitando, né? Vai falar vômito, aí eles, se você vai falar assim, tipo, você fala vômitos, o que é totalmente ok. Só que chega o cara lá e fala Erbrechen. E aí eu falo, o quê? Então, assim, o negócio pra mim foi o do dia a dia, que eu precisei ajustar. Mas o que eu Uhum. fazia é que desde o começo eu tinha um caderninho ali no meu bolso e eu anotava tudo. Assim, falou uma palavra que eu não sabia, eu tinha um tempo, eu anotava. Anotava. E pesquisava e tentava colocar essa palavra na minha próxima conversa, por exemplo. Mas é complicado, né? Vai colocar o vômito. Eu perguntava, tá vomitando? Ai, ótimo. Ai, muito bom. Foi isso que eu fiz. E no fim, assim, eu posso te falar que no começo, claro, era bastante, eu tinha dor de cabeça, doidada, mas depois de 4 meses, eu já estava bem adaptada. Já se sentia E hoje, segura, assim, no teu dia a dia de sim, trabalho, digamos? sim. Depois de 4 meses eu estava segura. Ainda, por exemplo, eu tive que fazer muita apresentação nesse lugar que eu trabalhei, então para apresentação eu ainda ficava meio, né, meu Deus, meu alemão, preciso improvisar em alemão, vai ser difícil, tudo. Mas deu tudo certo. E hoje em dia, depois de 2 anos, eu falo com tranquilidade, assim. Não tem Algumas nada. pessoas com quem eu converso sobre trabalhar em alemão, elas falam que, principalmente nessas questões, né, de apresentação e tal, que às vezes elas têm a impressão que a gente se incomoda mais por não falar de uma forma tão correta, tão eloquente, a gente se incomoda mais com isso do que os alemães que realmente estão ouvindo. Tu tem essa Com mesma certeza. impressão? Com certeza. Nossa, às vezes eu falo uma coisa que depois de 10 segundos eu percebo que eu errei. Aí eu corrijo. Aí o pessoal fala assim: Meu, segue falando, sabe? Eu entendi o que você tá falando. E daí? Se é dativo, acusativo, quem liga? Muitas vezes eles nem sabem direito, né? Não Às vezes sabe. eu Nossa, pergunto assim, tá, mas por que que você fala desse jeito? Daí eles, não sei, porque é assim, nossa, que meu fala. noivo. E aí, quando eu cheguei aqui, ele falava até umas coisas erradas que não existia. E eu falava: O que você tá falando não existe. Fala direito. Fala bonito, eu tô aqui aprendendo, né? Me É, ajuda. exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tu disse que tu tinha a intenção de trabalhar, né, nesses dois lugares e que precisava ser o internship, que era uma coisa super específica e tal. Existe processo seletivo para isso? Você teve que fazer entrevista, por exemplo? Sim, aqui na Alemanha, quando você quer trabalhar como veterinário, não é uma entrevista que você faz, mas é um dia que você passa no local. Então, normalmente eles te chamam para chegar lá às 7 da manhã, normalmente, assim, 7h30. Você chega, aí você vai conhecer alguém, você vai aos poucos conhecendo as pessoas que trabalham, e você vai conhecer o ambiente e você vai começar a rodar. Então, trabalhar um pouquinho ali, 1 hora com cada setor, com cada pessoa, aonde todo mundo que trabalha ali vai tentar te conhecer um pouco, você vai ver um pouco como funciona esse setor, aquele outro, como que funciona todo mundo. E aí, no fim do dia, eles te chamam para uma conversa, normalmente os chefes do local, né? Te chamam para uma conversa, o que que você achou do local, se você se imagina ali. Pelo menos comigo foi assim, foi mais uma conversa. Eles, né, eram dois alemães, meio seriões, assim. E aí eu falei, nossa, eu gosto disso, gosto daquilo, para mim é mais tecnológico aqui, nossa, eu tô, né, adorei, eu adoraria trabalhar aqui. O que eu sempre acho que funcionou muito comigo, que eu já tô no meu segundo emprego agora, é que a gente é muito espontâneo no Brasil.
Uhum. A gente é espontâneo, a gente é, assim, bem geral, assim, né? Espontâneo, a gente é alegre, motivado. Então, isso foi o que sempre me ajudou muito. Eu falava, nossa, não, eu quero trabalhar aqui. Ah, eu gostei daqui, eu gostei disso, gostei daquilo, assim, sempre exaltando o positivo. Porque na Alemanha o pessoal reclama muito também. Sim. Então, a gente sempre, eu sempre exaltei o positivo. E aí, uma coisa que eles me perguntaram foi assim: você, aqui no seu trabalho, você vai ter que escrever muito, porque tudo que eu fazia eu tinha que documentar. Tipo, tudo, tudo. Eu tinha que escrever muito, muito, muito. Aí ele falou: tudo aqui é documentado. Você tem que se comunicar, também mandar carta para paciente, não sei o que lá. Você escreve tão bem quanto você fala, ou você tem problema na Hum. escrita? E o que que você respondeu? Eu falei, pra mim eu escrevo melhor do que eu falo, pra mim o mais difícil é falar. É que assim, eu sou da opinião que para escrever tem muito mais recurso, né? Porque por mais Com que nem que você tenha que certeza. escrever uma carta à mão, você pode olhar ali no Google. Sim, pra mim é mais fácil primeiro entender, daí escrever e depois falar. Pra mim falar é o mais difícil. E aí eu lembro que eu falei assim, olha, pra mim falar é o mais difícil, então eu escrevo melhor do que eu falo. E aí eles falaram, então tá ótimo, então pode começar quando você quiser, chega aí, tá, não tem problema. Eu falei, tá bom. Mas era uma coisa importante, então desenvolver também, né? Não só a fala, ela vem com o tempo. A fala eu tentei treinar no Brasil, mas eu era empacada, sabe? Eu dava soquinho assim, sabe quando o carro não pega? Aí e é Eu muito dava. diferente quando você está inserido num ambiente e que você precisa, né, falar aquilo dali, que você só tem esse recurso, não tem outra coisa, Sim, não tem outra exatamente. estrutura. Então a minha fala, ela era meio assim, não é nem que eu cheguei lá nessa entrevista e falei perfeito, não, eu era meio ainda, né? Mas assim, tem Mas sempre gente que é melhor que você e tem sempre gente que é pior que você. não, e mesmo Então, assim, pelo que tu falou, né, se eles disseram: "Ah, você escreve tão bem quanto você fala", quer dizer, mesmo assim era o suficiente, né, então por mais que fosse sim. um pouco travado, resolvia o que precisava resolver, que é o mais importante. Sim, mas aqui também o pessoal, pelo menos é a sensação que eu tenho, eles entendem aqui na Alemanha que alemão é muito difícil, que a língua é muito difícil. E se eles veem que você tá fazendo ali o esforço mesmo, e pô, a palavra tá vindo, mesmo que seja ali torto, capenga, sei lá, eles falam, pô, a pessoa tá fazendo esforço, sabe? Tá bom. Uhum. Então, não é uma coisa que eu tive problema, assim, eles aceitaram, e aí, é claro, né, no começo eu fazia a pergunta idiota, tipo assim, nossa, o que significa vômito, que nem eu falei, ou nossa, o que significa, sei lá, fazendo xixi amarelo, verde, limão, sei lá. Eu não entendia, assim, umas coisas. E tive também uma vez um paciente, que ele era um senhor, que vinha, sei lá, dos cafundó ali, né, bem perdido do mato, e eu não entendia nada do que ele falava, mas era um nada. Tipo assim, nada. Não sabia, eu sentei ali, o cara falava, 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 e eu falei, o que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí eu sorria, acenava, falei, bom, meu paciente não fala de qualquer jeito. A cara do imigrante é aquele sorriso amarelo, né, e falar: É, "Ja". é. E um Genau no fim, é assim, ó, ja, genau. Aí eu falei, bom, deixa eu ver esse cachorro aqui. Aí eu olhei o cachorro, tal, o que que tinha, comecei a falar pra ele o que que eu tava vendo. No fim, assim, deu certo, sabe? No fim, quando eu falava assim, ah, mas ele falava uma coisa que eu não entendi, eu falava, mas me mostra, tem foto? Ou, ah, qual que é o remédio? Aí, sabe? Nossa, tinha Uma que ser criativo. mímica. Mas dá certo. Não, e aquilo que tu falou, né, eu acho que essa disposição, esse fato de que você é carismático, de que você tenta falar, de que você se esforça e tal, tudo isso ajuda, né. Eu acho que esse é uma grande vantagem que nós brasileiros temos, assim, que é esse carisma, essa simpatia, porque esse é o tipo de coisa que numa hora como essa ajuda, né, é o que resolve, na verdade. Com certeza. E que a gente é muito aberto também pra falar. Essas são as coisas que eu acho que me ajudam, porque o pessoal me pergunta também se eu sofri preconceito ou se eu sofro, porque eu não sou veterinária da Alemanha, porque eu não me formei aqui, porque eu não falo a língua, porque eu tenho sotaque, sei lá. Já me perguntaram muito isso. E eu nunca, nunca, nunca sofri preconceito aqui. Nunca. Assim, É nem muito dos meus colegas, dos meus, assim, no âmbito profissional, né? Nem dos meus colegas de trabalho, eles sempre foram super receptivos comigo. Até meu noivo me falava sempre, aqui na Alemanha, ó, colega de trabalho não é seu amigo, que nem no Brasil, né? Porque no Brasil, quem trabalhava comigo era meu melhor amigo. Aí aqui na Alemanha, não, aqui é colega de trabalho, você não misture.
Uhum. Maior balela. Nos 2 lugares onde eu trabalhei, virou meu colega de trabalho, vai virar meu amigo. Não, não vai fugir, porque é com você que eu tenho contato, pô. Fora daqui eu não tenho contato. Aí então assim, o pessoal era muita gente boa comigo nos 2 lugares, sempre foram. Fiz bastante amizades, e se você é receptivo aberto, o pessoal vira receptivo aberto com você de volta. Então, Eu tenho essas a amizades. impressão que a impressão que eu tenho assim é que eles até têm assim uma muradinha, né? Eles são muito reservados, muito na deles, mas eu acho que se você passa essa barreira, tipo, você vai ser família pro alemão, assim, ele vai te tratar muito bem, sabe? Vão ser amizades muito duradouras, vão ser pessoas que realmente se importam com você, assim, essa é a impressão que eu tenho, enquanto que no Brasil, às vezes eu tinha a impressão que alguns relacionamentos, claro, não todos, né, mas, por exemplo, alguns relacionamentos, inclusive no ambiente de trabalho, eram muito mais superficiais, né? Não sei se tu concorda. Sim, eu concordo, mas eu não sei, comigo sempre foi. Eu falo que eu tenho muita sorte. Comigo sempre foi tudo muito de boa. Eu não sei. Eu não sei se quando eu falando assim, mas eu realmente tenho muita sorte. Então, eu conheci muita gente boa e assim, eu tenho amizades que do nada, assim, a gente anunciou que a gente estava noivo. Eu nem trabalhava mais nessa clínica grande, né, que eu fiz o internship, mas do nada chegaram na minha casa 5 pessoas dessa clínica 10 da noite, que foi quando eles conseguiram sair do trabalho, com champanhe, não sei o que, de surpresa. Meu noivo falou assim: Meu, o alemão não faz isso. E era tudo Não alemão. faz isso. Alemão não faz isso. Então, assim, é como eles te percebem também. Então, eu tenho essa sensação de que, sim, alemães, eles não são espontâneos, eles são meio travados e eles têm ali, né, a jaula de segurança, mas se você mostra que com você é tranquilo, que você é aberto, que você é tudo, eles respondem na mesma altura. Comigo foi sempre assim. Entendi. E aí eu tenho mais umas perguntas do trabalho para fazer, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. A primeira, como tu mencionou, né, que é um internship, que não é um estágio, mas que mesmo assim, enfim, tem a ver com a sua permissão de trabalho e tal. Tu teve que escrever, por exemplo, algum relatório relacionado a isso? Tipo, você teve que fazer alguma apresentação? Teve alguma formalidade, assim, por estar relacionado, né, com essa permissão de trabalho, com a sua profissão e tal, ou não? Ou é só o nome de trabalho e é isso? Não, não tive, assim, de burocracia, eu não tive nenhuma formalidade a ser feita, só que no programa de internship você tem que fazer muito relatório, assim, no programa Uhum. em si, né? Ah, tá. Então, eu fazia muita apresentação lá mesmo, etc., mas de formalidades, por causa da burocracia, da papelada mesmo, de permissões, não. Não. Até porque o internship, eles não põem isso no seu contrato. Eles me chamavam de Ah, veterinária assistente, que é normal, que é uma veterinária normal aqui na Alemanha, chamada de assistente, né? Quando você não é especialista, enfim. Então, era entendi. isso que estava no meu contrato, ninguém nunca questionou. Entendi. E tu falou ali antes que você tinha a impressão que as coisas eram muito mais tecnológicas aqui na Alemanha. O que que tu nota de diferença, assim, tipo, a veterinária no Brasil e a veterinária na Alemanha? Olha, no hospital onde eu trabalhei, por exemplo, a gente tinha tomografia, ressonância, endoscopia, cirurgia minimamente invasiva. Tem alguns lugares aqui perto, né, que eu já vi que tem radioterapia para animais. E no Brasil isso era muito difícil de achar. Tipo Eu assim, acho que eu nunca ouvi falar de um hospital animal que tivesse essas coisas, tipo assim, assim, em São só Paulo eu sabia de um hospital que tinha tomografia, sabe? em São Paulo, né? Em Que, São digamos Paulo. assim. E aí, esse era um hospital que eu trabalhava ali. Assim, eu trabalhava ali, eu fiz endoscopia, eu fiz ressonância, sabe? Era essa pegada, eu falava, nossa, que da hora, eu tô aqui sentada fazendo uma ressonância. E era procedimento do dia a dia, sem contar que também, assim, a farmácia, porque aqui na Alemanha é diferente também no Brasil, no Brasil, você vai ao veterinário, o veterinário vai te passar medicações, ele vai receitar as medicações, você vai na farmácia e compra as medicações. Na Alemanha, quando você é veterinário e abre um local, né, um consultório, você é uma exceção para o governo e você recebe uma autorização para ter uma farmácia. Então, nós veterinários somos a única profissão, nem mesmo médicos humanos podem fazer isso, os veterinários são a única exceção desse monopólio de farmácias que eles chamam, né? Então, você, como Olha. veterinário, você abre um consultório com uma farmácia dentro.
Então, o que acontece aqui na Alemanha é que você vai receitar a medicação, só que você já tem a medicação com você, então você só já dá a medicação para a pessoa levar embora. E nesse hospital onde eu trabalhava, que era tudo tecnológico, eles tinham um robô de farmácia. Então, era um robô de Ai, vidro gente, climatizado, aonde eu colocava no computador, assim, o remédio que eu queria, mandava soltar e caía no robô. Tipo máquina de salgadinho, só que era de remédio, assim, aí caía, e aí eu pegava ali meu chocada. remedinho. É, muito legal. Eu achava demais. Ah, eu tô achando, eu nem vi o negócio. Tô achando sensacional. Alguns medicamentos, né, eles têm que ficar numa temperatura específica. Aham. Enfim. E aí você colocava lá no computador, eu quero ver se esse soltava lá, eu quero soltar na recepção, eu quero soltar lá pra dentro, enfim. E aí o robozinho mandava pra você. Muito legal. Tô chocada com isso, gente. Isso que temos, né? É isso que temos um robô para fornecer os medicamentos. E você mencionou ali, né, que, por exemplo, você estava fazendo tomografia, estava fazendo ressonância, que eram exames de rotina. Eram procedimentos que você já tinha feito no Brasil e só não era muito comum, ou foi um aprendizado? Assim, na minha universidade eu estudei na USP, né? Então na USP a gente tinha uma máquina de tomografia. Então eu já tinha acompanhado e tal, mas era também aquela coisa, vai fazer uma tomografia meio que um evento, né? E aí eu já tinha acompanhado e tudo mais. Assim, endoscopia, por exemplo, eu nunca tinha feito. Cirurgia minimamente invasiva, eu nunca tinha feito no Brasil. Nesse hospital a gente fazia laser. Tipo, quando tinha pedra na bexiga, fazia com laser. Isso eu nunca tinha visto no Brasil. E aí, como que era, esses procedimentos? Assim, primeiro você acompanhava um outro É, eu sempre veterinário dentro? acompanhava. Como eu estava no internship, eu fazia um programa, com uma residência no Brasil, eu rodava, né, nos setores Ah, da entendi. clínica. Então, eu fazia, por exemplo, eu ia na neurologia, oncologia, dermatologia, medicina interna, cirurgia, anestesia, internação. Então, eu tinha meses que eram designados a esses setores. Uhum, entendi. E aí eu passava, por exemplo, o mês inteiro lá naquele setor, e aí eu fazia junto com um especialista da área. Então ele ia me ensinando, às vezes eu podia fazer, supervisionada, aí dependia muito, né, de quanta coisa estava acontecendo no dia, se eu tinha tempo, se ele tinha tempo, enfim. Entendi. Eu tô pensando no robô ainda, eu tô muito impactada com essa informação. Eu tô imaginando assim os Jetsons. É. Ai, ai. E uma pergunta que talvez seja um pouco idiota, mas eu vou fazer mesmo assim. Você já tratou algum animal muito diferente na Alemanha? Já, já. Fale sobre isso. Nossa. Nesse hospital, assim, hoje eu me dou o luxo, onde eu trabalho, de falar o que eu quero atender, que tipo de animais que eu atendo, né? No hospital que eu trabalhava, a gente tinha que atender tudo. Não importa. Não importa o que entrar pela porta, você tem que fazer. E então, assim, toda semana, não tô brincando, toda semana tinha ouriço, sabe? Não, eu sei o Ouriço. que que é o ouriço, Tipo, mas porque. tônico. É um, Sim. Tipo assim, não é um hedgehog, porque ele é diferente, mas enfim, sempre tinha, porque aqui na Alemanha tem muito. Tinha muita Mas coruja. tipo, mais bicho de estimação? Não, gente que acha Ah, na tá. rua. É mesmo assim Gente que estranho, acha né? na rua. Porque aqui na Alemanha também é assim, né? A galera acha alguma coisa, põe ali no porta-mala e vai pra clínica. Não é igual no Brasil, que você acha alguma coisa, você finge que não viu. E vida que segue. Aqui o pessoal acha qualquer coisa. Uma vez eu estava de plantão, era 3 da manhã num domingo, e a mulher me trouxe um sapo atropelado. Ah, eu atropelei o sapo sem querer. Me pergunto, moço, o que você estava fazendo às 3 da manhã na rua pra ver um sapo? Tipo assim, por quê? Então, tem isso, tinha muita coruja, tinha muito desses pássaros perigosos mesmo, cisne. Nossa, teve um cisne que, tipo, tinha um machucado muito grande que tinha que anestesiar ele todos os dias pra cuidar da ferida dele. No meu primeiro plantão noturno, me chegou, tipo, um parente de iguana com o intestino pra fora, assim. Ah, que bom. Nossa! Tartaruga com retenção de ovos. Nossa, tanta coisa. Umas coisas de outro mundo, assim. Cobra. Mas assim, chegava, né? E bastante coisa. Ou tinha muito passarinho, porque o pessoal aqui tem muito passarinho, então tinha muito passarinho. Mas, tipo assim, aqui na Alemanha, por exemplo, que eu aprendi a tratar de coelho e porquinho da Índia.
Porque no Brasil eu quase não, assim, eu não tinha aprendido nada. E aí na Alemanha é o terceiro pet mais comum, o coelho. Então eles trazem o coelho. Aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu não entendo nada de coelho, eu vou comprar um livro e vou pegar 2 coelhos. E aí eu vou aprender. E aí eu peguei 2 coelhos. Você tem coelhos ainda? Agora eu não tenho mais porque um tinha doença de coração e acabou falecendo. E a outra não podia ficar sozinha porque é ilegal na Alemanha. Ah, é? Mas Não sabia. é ilegal. Coelhos são animais sociais e eles precisam de companhia. E é ilegal manter um coelho sozinho. Então, ela foi para uma família com outros 6 coelhos. Isso foi recentemente, assim, mas eu fiquei com eles por mais de um ano. Não, mas eu tô achando essa lei muito interessante. Tem muita lei. Tem lei, tipo assim, para 2 coelhos você precisa ter pelo menos 6 metros quadrados de dia e de noite. Você não pode colocar coelho em jaula, em gaiola. É contra a lei de bem-estar animal. Tem muita lei, muita coisa. E aí eu aprendi. Então hoje eu escolho tratar cães, gatos, coelhos e porquinhos da Índia, por exemplo. Cães, gatos, coelhos e porquinhos da Índia. Que é o melhor jeito de aprender é você tendo um animal em casa, que aí você percebe tudo. E aí eu falei pro meu noivo, olha, a gente tem que pegar coelho. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu preciso aprender. Se vira. Esses 6 metros quadrados aqui são os meus coelhos. E o que eu ia te perguntar? Não existe plano de saúde animal, existe? Existe. Ah, E muitos até. E os planos eles cobrem coisas diferentes. Acho que é como no Brasil isso, né? Então, tem uns que cobrem tudo, até vacinação, tem uns que cobrem só cirurgia. Se você tem um cachorro ali da lista, né, dos proibidos da Alemanha, que tem uma lista de raças que são teoricamente proibidas. Se você quiser, você paga o imposto maior do que o normal. Que também tem isso, né? Na Alemanha você paga imposto para cachorro, por exemplo. uhum. Se você tem um cachorro da lista, isso aí custa tipo 8 vezes mais ao ano. E é. Nossa, só coisas, né, na Alemanha, nossa. E é Se isso, tem uma então. coisa que tem é imposto e legislação, né? Aqui. E aí tem esses seguros que eles não cobrem esses animais da lista, essas raças, né? Não querem cobrir, por exemplo. Mas tem seguro para animal e também tem o seguro, aquele outro seguro que não é seguro de saúde para o animal, mas é um seguro que cobre os danos que o animal pode causar. Então, se o animal causar danos em casa, ou se o animal causar danos a outra pessoa. Então, isso daí também é coberto. São 2 seguros diferentes. Se informe sobre os seguros que você precisa ter para os seus animais na Alemanha. Seguros são muito importantes. Então, tudo que eu tinha preparado para hoje era isso. Eu ainda estou pensando no robô, eu estou achando isso muito, muito interessante. Mas para a gente encerrar, assim, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas se elas têm alguma recomendação, assim, né? Tu disse ali, por exemplo, que quando tu estava procurando informações, muitas pessoas disseram que era muito difícil, que você não ia conseguir, que era melhor desistir e tal. Então, não seja uma dessas pessoas e deixa aqui a sua motivação para os outros veterinários que querem ir na Alemanha. O que você recomenda, assim? Primeiro uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, inclusive, que muita gente pergunta, qual que é o passo a passo para você que valeu o diploma na Alemanha? Uhum. Então, só bem rápido assim por cima, no meu canal depois eu explico tudo detalhado, mas só para o pessoal saber, você precisa fazer ao todo são 17 provas, que dá para ser alterado esse número, mas são 17 provas. Uma prova de alemão nível profissional, médico, então alemão C1 médico, que eles chamam, e 100 horas de estágio em abatedouro, tá? Isso é Em o combo ali. abatedouro? Isso. Esse é o combo ali normal para você poder validar o seu diploma. Eu não Você vou me fez alongar muito nisso, estágio em porque abatedouro? eu fiz faz pouco tempo. Deve ser É, uma experiência muito cocosenta, não foi diferenciada. legal. Então, isso é o que o pessoal normalmente pergunta, como que faz para validar o diploma, é isso, são 17 provas, prova de língua e 100 horas em abatedouro. O que eu agora dou de dica, primeiro de tudo, eu sempre falo, quem está pensando em vir para a Alemanha, comece a estudar o alemão assim que possível. Sempre há dicas também de como estudar alemão, ouça músicas, veja séries, etc. Mas estude o alemão Isso, porque na Alemanha isso eu nem considero uma dica, eu considero uma obrigação. Eu falo para as pessoas assim, ó, dê uma recomendação, alemão já nem conta, né? Porque é bem isso que mas é você porque falou. eu sempre dou uma recomendação de assim, você tá no Brasil, você tá pensando em vir, você já começa. Começa. Uhum.
Porque para você Concordo. trabalhar como veterinário, você precisa de B2. Você não pode trabalhar como veterinário com menos de B2. É uma exigência também para te dar permissão de trabalho. Então, comecem cedo. E a segunda é não desistam, não deixa ninguém falar que não vai dar certo, não deixa ninguém falar que é impossível, porque não é impossível. Não desistam. Claro que, né? Tem muita gente assim, tem muita hora que dá vontade de jogar tudo pro alto mesmo. Eu tive inúmeras, às vezes ainda tem. Mas não Nunca. é. Essa é a melhor dica que eu posso dar de verdade. Assim, vai acontecer tanta coisa, sabe? Tipo, órgão que não vai querer te dar papelado, o governo que vai colocar pedra no teu sapato. Nossa, prova que, sei lá, o que vai acontecer. Enfim, tem tanta coisa e é tão chato, é tão burocrático e custa dinheiro também. Não precisa pagar tudo de uma vez, mas tem ali a consciência de que vai custar um dinheiro. Então, assim, pagou, já não olha mais. No começo, nossa, eu pagava 100 euros, eu falava, meu Deus, aqui foram mais 100 euros. Até a hora que Não, você e não vive mais. principalmente, principalmente porque ali no começo a gente economizou 100 euros em reais, né? Então dói mais ainda. Até você realmente começar a trabalhar e ganhar euros em euros, é muito dolorido, assim. Com certeza, totalmente. Eu concordo 100%, mas assim, os custos eles vão vir, tenha em mente e não sofra por cada euro que vai sair, porque no fim vai valer a pena. Você tem que lembrar que você está fazendo por um propósito, Uhum. né? E se precisar descansar, descanse, mas não desista. Se quiser jogar tudo pro alto, meu, senta ali, toma uma água, descansa, vai fazer outra coisa. Mas não desiste e não acredita nas outras pessoas, porque, nossa, é impressionante isso aí. Realmente, eu quase desisti muitas vezes porque todo mundo me desmotivou mesmo. E eu não sei por que que isso acontece. E o que eu sempre falo é também ajudem os outros com as outras informações, porque ajudar a colega causa admiração e não concorrência, né? É o que eu sempre falo. Então, Exatamente. continuem se ajudando. Eu fiz um canal no YouTube também, chama Veterinária na Alemanha, onde eu ponho os detalhes ali. E eu fiz um site, que é meio meia boca, na verdade, porque eu não sei fazer site mesmo, mas é só para eu colocar, é só para eu colocar as documentações que eu tenho para estudar para as provas, porque eu consegui resumos ou livros, etc, para estudar para as provas e eu só achei esse meio assim para disponibilizar para quem quer fazer. Então o site ele é bem chuleba mesmo, mas você consegue fazer o download, é isso que importa. O importante é o conteúdo, né? Então, eu deixo o link depois aqui na descrição para o pessoal que quiser dar uma olhada, mas eu acho que é muito isso, né? E um dos motivos pelo qual eu queria criar esse quadro aqui, né, para outras pessoas virem aqui e contarem como que foi a trajetória, porque eu acredito que tudo tem um jeito, sabe? Existe um caminho. Às vezes não vai ser o caminho mais óbvio, né? Ou às vezes não vai ser na maioria das vezes não vai ser o caminho mais fácil, né? Que nem tu falou ali, você teve que ir em um lugar, ir em outro lugar, pegar um documento aqui, pedir uma permissão ali, fazer uma série de passos que às vezes no início, para gente que não domina o idioma, às vezes uma pessoa fala uma coisa, daí outra pessoa vai lá e fala outra coisa, e aí aquilo ali fica tudo muito confuso. Então, é difícil, é muito difícil, mas não quer dizer que seja impossível. E o meu maior objetivo aqui é inspirar as pessoas mesmo e que nem tu falou, não desistirem, sabe? É a sua profissão, é o que você quer fazer, vá atrás, porque vai dar certo. Sim, e o que eu sempre falava pro meu noivo também, quando eu estava no Brasil, ele me perguntava, mas você não pensa em fazer outra coisa? Porque se não der certo, já que não deu não deu certo para ninguém, né? Então, talvez seja melhor você pegar outra coisa. E aí eu falei, olha, se eu fosse ser outra coisa que não é veterinária, você não ia mais gostar de mim, porque eu ia ser outra pessoa. Eu amo o que eu faço. Eu falo que eu vou ser veterinária desde os 3 anos de idade. E se eu fosse ser outra coisa, é claro que às vezes eu posso achar outra paixão, claro, não tô falando que não. Mas, sabe, às vezes você abdicar de um sonho seu, não vou falar nem por outra pessoa, mas abdicar um sonho seu por morar em outro lugar, por falar outra língua, é uma parte sua também que é deixada de lado. E que te faz quem você é. Então, E a gente já assim, deixa tanta coisa para trás quando muda de país, né? com Que eu certeza. penso muito nisso, assim. Então, já é um preço alto que se paga, né? Tudo bem que
A gente, enfim, vem em busca de uma vida melhor, vem em busca de várias outras coisas, mas querendo ou não, você deixa família, você deixa amigos, você deixa muitas coisas, Com então certeza. deixar a profissão também é pesado, né? Sim, e não precisa. O que eu Exatamente. falo é porque não precisa. Você não precisa deixar a veterinária de lado. Dá para ser veterinário, dá para aprender alemão e dá para fazer veterinária falando alemão. É isso, gente. Então, ó, corra atrás dos seus sonhos que vai dar tudo certo. Tati, muito, muito obrigada aí pelo seu tempo, né? Eu acho, eu sempre falo aqui, né? O tempo é um dos bens mais preciosos das pessoas. Então, eu sou muito grata a todo mundo que vem aqui, que conta suas histórias, que passa suas recomendações. Então, muito, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Se você quiser deixar aí uma última mensagem, um último recado para as pessoas. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar. Eu fico muito feliz em poder ajudar também. Então, como eu falei, todos estão convidadíssimos a olhar os vídeos que não são profissionais igual os seus, mas estão no meu canal. E, e aí, se quiser também deixar dúvida, né? Eu tenho também muito isso que o pessoal coloca dúvidas, porque toda situação é única. Então, deixem dúvidas assim, comentem, mas eu sempre falo para comentar e não me mandar nada no particular, porque a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também, com certeza. Então, comentem, me deixam as dúvidas. É meio corrido o meu trabalho e tudo, e fazer as provas. E apesar, só falta uma prova para eu conseguir fechar a minha equivalência. Então, para vocês verem, não é impossível, porque agora em outubro eu já pego a minha equivalência do diploma total. Parabéns. Deixem lá o comentário, assim que eu tiver tempo eu ajudo, eu faço o que eu conseguir. E é isso. Estamos todos juntos. Quem tiver dúvida me manda. É isso, Clarissa, se você também quiser colocar alguma coisa lá do meu canal, ou, nossa, não sei se surge mais dúvida aí que o pessoal te mande, você pode sempre me contatar também, que o que eu conseguir, eu ajudo com muito gosto. Pode deixar, eu faço essa ponte aí e deixo todos os links, não só do seu canal no YouTube, mas também do site, né, para o pessoal fazer aí o download dos materiais, tudo. Deixo todas as informações aqui na descrição também. Então, Tati, muito, muito obrigada. Muito obrigada você também que assistiu este vídeo muito comprido até o final. Não esqueça de deixar o seu comentário, de deixar um like, porque isso é o que nos ajuda, não é mesmo? Não custa nada. Um beijo, né? E até o próximo vídeo. Até a próxima, Tati. Até, tchau, tchau.